Oi, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar pra você quais foram as nossas estratégias, quais foram os nossos pensamentos, como que a gente decidiu comprar um imóvel para alugar. Daqui a 2 semanas, mais ou menos, vai fazer um ano que a gente comprou o nosso primeiro apartamento para alugar, né? Nós moramos numa casa, nós não pagamos aluguel nessa casa, então esse apartamento que a gente comprou para alugar realmente é um imóvel extra, que a gente pretende ter vários aí ao longo do tempo. Esse imóvel, ele tá alugado, a inquilina é maravilhosa, nunca atrasou nenhum pagamento, a gente não está tendo dor de cabeça, então eu vou te contar na prática como que foi essa decisão, como que foi a nossa escolha e a nossa estratégia. No outro vídeo eu contei pra vocês que eu e meu marido, a gente demorou a ter o nosso primeiro carro. Depois que a gente comprou, eu dei uma boa entrada, financiei em 24 vezes o resto, né, em 2 anos, mas a gente acabou pagando o carro em um ano só. E aí, quando a gente terminou de pagar o carro, ficou um boleto a menos, né? E pra mim, boleto a menos é dinheiro que a gente gasta à toa, é dinheiro que a gente nem vê aonde vai parar. Então, pra mim, sempre é muito importante que a gente tenha um boleto com valor alto pra pagar. Porque eu não consigo realmente ter a disciplina de guardar dinheiro, eu prefiro ter um boleto para pagar. Se você consegue investir o dinheiro, se você consegue receber o seu salário e investir, meus parabéns. Aqui pra mim, na nossa dinâmica, eu prefiro que exista realmente um boleto pra gente pagar. E aí, quando a gente quitou o carro, eu falei pro meu marido: Olha, acabou, né? Tá quitado o carro, graças a Deus. E a gente precisa substituir esse boleto, né? A gente precisa colocar um boleto no lugar dele. Porque senão a gente vai incorporar esses gastos aí, esse valor na nossa rotina, vai acabar gastando mais e não vai ver onde vai o nosso dinheiro. Estou pensando em comprar um apartamento para a gente alugar. O que você acha? E aí conversei com ele, expliquei qual seria a minha estratégia. Ele tinha o valor no FGTS dele parado também, que não estava rendendo. A gente tinha mais um dinheiro que a gente guardou ao longo do tempo, né? Nossa reserva de emergência, que a gente vai aumentandinho ali conforme vai dando. Então eu tenho até uma disciplina para guardar, mas não quanto eu gostaria, né? E aí ele concordou. E aí quando ele concordou, para mim foi maravilhoso, porque eu sempre tive vontade de investir em imóveis. Quando eu fui estagiária, eu sou formada em Direito, né? Quando eu fui estagiária de Direito, eu estagiei num leiloeiro aqui na cidade de Curitiba. E eu sempre achava muito massa, né? Muito legal as oportunidades de imóveis, assim. Mas nunca tinha conseguido investir. E aí, quando ele topou, foi maravilhoso. E aí, eu comecei a procurar vários imóveis. E visitei vários imóveis. Ele até chegou a visitar comigo, mas quando a gente escolheu o que a gente comprou, ele não chegou a conhecer. Meu marido confia muito em mim. Quando a gente comprou o carro também, eu que fui atrás e escolhi o carro, ele viu só por fotos e topou. Eu escolhi um apartamento numa localização muito boa. A minha ideia foi essa, né? Escolher uma localização muito boa, que não fosse distante da nossa casa. Não sei por que eu tinha essa questão de querer que fosse perto, que não influencia muito, assim. Queria que fosse uma boa localização, queria que ele não fosse muito antigo, porque existem muitos imóveis antigos, né? E a gente sabe que quanto mais antigo, mais problema pode dar. Então, esse apartamento que a gente escolheu, ele custou R$ 175 mil. Ele tem a idade de 16 anos, então ele não é muito antigo, né? Para um imóvel, 16 anos é uma idade ok. Aí nós fomos atrás de fazer toda a documentação, nós demos a entrada usando o FGTS do meu marido, mais um pouco do valor que a gente tinha guardado. Lembrando que quando a gente compra um imóvel, a gente também tem que levar em consideração mais ou menos uns de 5 a 8% do valor do imóvel para as custas de cartório e impostos que tem que pagar lá no cartório. Aí, depois que a gente pagou tudo isso, que o imóvel estava no nosso nome, eu escolhi esse imóvel também, além da localização, um critério de desempate entre um outro que eu gostei bastante foi a questão de ter armários embutidos. Então, ele tinha armários embutidos na cozinha, ele tinha armários embutidos nos 2 quartos e no banheiro. Além disso, a antiga proprietária deixou uma geladeira e um sofá. Então foi muito bom. Eu acabei vendendo a geladeira porque a inquilina que alugou o imóvel não queria, já tinha dela, e deixei o sofá porque ela quis. E aí depois que a gente pegou as chaves, então, né, depois da compra, veio aquele medo em mim de, meu Deus, e agora para alugar? Mas antes mesmo de comprar, eu já tinha feito muitas pesquisas aqui na região. Primeiro que a gente anda de carro aqui pela região e percebe que não existe placas de aluga-se. As placas, em sua maioria, 98% mais ou menos, são placas de vende-se. Eu acompanhava alguns imóveis semelhantes ao que eu pretendia comprar no OLX, no Imóvel na Web, esses sites aqui, Chave na Mão, que são famosos aqui em Curitiba, e via que os imóveis que eram colocados para alugar, alugavam muito rápido. Então eu via um que estava disponível hoje, já no dia seguinte ele não estava mais disponível. Quando a gente pegou as chaves, eu fui lá, fiz as fotos. Eu tive a sorte do imóvel pela proprietária anterior, ele já era alugado pela imobiliária.
Então a imobiliária exigiu que o apartamento fosse entregue pintado, tudo em ordem, tudo certinho. Então ele estava realmente muito ajeitadinho quando eu peguei as chaves. Eu tirei fotos muito boas, né, num dia bem iluminado, coloquei no OLX e dentro de 24 horas eu precisei excluir o anúncio, porque eu já tinha mais ou menos uma lista de 10 pessoas interessadas no apartamento. Mais até, porque eu agendei 10 visitas, então acho que teve umas 20 pessoas interessadas, eu agendei 10 visitas, e dessas 10 visitas, 3 pessoas realmente queriam alugar. E aí eu, com base nos estudos que eu tinha feito, porque assim, se você procura no YouTube, você vai ver que existe a lei do inquilinato. Quando você aluga um imóvel, você tem que seguir as regras da lei, você precisa fazer um contrato. Eu optei por não alugar por imobiliária, porque eu sou advogada de formação, então eu tenho OAB, e aí se eu tiver qualquer problema, eu consigo resolver, né? Eu consigo executar o contrato, eu consigo realmente resolver ali, sem ter que gastar com o advogado, né? Mas a maioria das pessoas precisa se atentar a isso, então tem que seguir as regras. E aí eu fiz o contrato. E nesses estudos que eu vi, eu percebi que a gente também tem que procurar o perfil de inquilino que a gente quer, né? Afinal, estamos alugando um bem que é nosso, então nós temos o direito de escolher, né, para quem que a gente quer alugar. Tem o direito de recusar também, sem justificativa alguma, né? E eu escolhi dentre os 3 qual era a inquilina que mais se encaixava no que eu procurava. Ela teve que depositar o valor de 2 meses do valor do aluguel de calção adiantado como garantia, além do valor do aluguel do primeiro mês. Nós fizemos o contrato com reconhecimento de firma em cartório, tudo certinho. Eu consegui alugar o imóvel. O valor da parcela é 1.170 do parcela do financiamento. Tive receio, né? Foi um passo importante que a gente deu aí na nossa vida, né? Comprar um imóvel a mais para alugar. E eu conversava muito com Deus, eu pensava, meu Deus, se for pra ser, se eu estiver no caminho certo, me dê algum sinal, me dê algum sinal. E depois que, e assim, a documentação toda, depois que a gente escolhe o apartamento, que a gente dá o sinal de entrada, que a gente junta toda a documentação, ela é demorada. E aí o dia da assinatura do contrato caiu exatamente no dia do aniversário do meu marido, e quando a gente chegou na imobiliária para assinar o contrato, era o dia que estava sendo comemorado o aniversário do trimestre de todos os funcionários, né? Então, a cada 3 meses eles fazem uma festa. E aí a gente chegou no dia do aniversário do meu marido para assinar o contrato. E a gente chegou lá e ainda estava rolando festa, então foi como se fosse uma confirmação para mim mesmo, né? Eu saí de lá realmente bem aliviada. E depois que alugou super rápido, eu fiquei mais aliviada ainda. Mas essa é uma curiosidade que eu achei legal, assim, trazer para vocês, né? Porque quando as coisas, elas são para dar certo, quando a gente está no caminho certo, você vai reconhecendo os sinais da vida. Eu acredito muito nisso e eu fiquei bem aliviada e bem feliz. Consegui alugar o apartamento por R$ 1.350, mais o pagamento do condomínio, mais o pagamento do IPTU. Então a inquilina paga 1.350, paga o IPTU e paga o condomínio. Sobra um valor ali ainda do saldo, por exemplo. A parcela do financiamento é 1.170, ela paga 1.350. Essa diferença eu guardo todos os meses para a gente também fazer a mesma questão que eu fiz no carro, que é a amortização. No final desse mês, faz um ano que nós compramos o apartamento, aí eu demorei um mês em todo o processo de pegar as chaves, fazer o contrato com a inquilina, ela ter o dinheiro, depositar o dinheiro do calção. A gente ficou um mês com ele parado, né? Que eu tive que pagar o financiamento, pagar o condomínio, mas realmente foi muito rápido. Então, daqui um mês vai fazer um ano que a inquilina tá lá. Ela fez o contrato comigo de 2 anos, mas ela pode ficar mais se ela quiser, ou ela também pode sair. É por isso que é importante vocês, quem tem vontade de fazer isso, entender sobre a lei do inquilinato, né? Porque depois de um ano ela pode sair, só que ela tem que me avisar com um mês de antecedência. E o mais legal que a gente tem feito é a amortização. Então, nós fizemos o financiamento pela Caixa, que é um banco que tem os juros menor do que todos os outros. E existe a opção da gente fazer a amortização, né? Então, eu fiz o financiamento em 25 anos, né? Poderia ter sido feito em mais tempo, mas a gente optou por fazer em 25 anos. E a gente amortizando. Então, por exemplo, essa semana, na verdade ontem, a gente pegou R$ 1.200 e amortizou 8 parcelas da dívida. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona a amortização, né? R$ 1.200 foi capaz de eliminar 8 parcelas do financiamento lá do final, porque essas parcelas eliminam todos os valores de juros. A nossa ideia é quitar o apartamento entre 5 e 8 anos, né, sem ter que usar os 25 anos totais. Assim que a gente finalizar de pagar, a gente vai decidir se a gente vai manter esse imóvel alugado, né, porque daí o valor do aluguel, quando ele tiver quitado, vai ser maior, né, a gente vai ajustando todos os anos, daqui a pouco vai chegar o momento de eu ajustar o valor do aluguel dela. Então, a gente vai ajustando todos os anos, a gente vai decidir se a gente vai incorporar esse valor na nossa renda e manter ele alugado ou se a gente vai vender esse apartamento
e dar de entrada no imóvel de maior valor para que o aluguel seja maior ainda. A gente tem também a opção de vender esse imóvel e dar de entrada em outros 3 imóveis do mesmo valor, né? E aí usar o valor da renda ali do aluguel para pagar a própria parcela, ou fazer isso num imóvel de maior valor e ter um valor de aluguel maior e, consequentemente, um imóvel mais caro no futuro quando ele tiver pago, né? São as opções, aí vai depender de cada um, né? Se você acha tranquilo lidar com vários inquilinos ou se você prefere ter menos inquilinos com a mesma renda. Mas eu acho que foi um investimento muito legal que a gente fez, não me arrependo, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de ter feito, espero que incentive vocês aí também a fazer. Tem que se jogar, né? A gente não pode ter medo, eu acho que a gente tá numa fase da vida aí, quem tá na casa dos 30, 40 anos, que a gente tem que se arriscar, tem que se jogar, tem que procurar estratégias aí para fazer o dinheiro trabalhar pra gente e não ao contrário. Então é isso, se você tem dúvidas, se você tem alguma curiosidade, é só deixar aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja um empurrãozinho para você que está com dúvida do que fazer. A gente tem que dar o passo e Deus vai colocando o chão. Então, espero que você decida por fazer e que dê tudo certo. Eu tô aqui na torcida por você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!